Olá, meus queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Raimundo Campos, primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus em Salvador, igreja presidida pelo pastor Valdomiro Pereira da Silva. E estou aqui no nosso canal de subsídios para professores da escola dominical para mais uma lição da escola dominical. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por compartilhar nossos vídeos. E nessa introdução eu já quero te pedir para dar aquele like, compartilhar nossos vídeos e se inscrever no nosso canal, além de também clicar aqui no sininho de notificação para que você receba nossos vídeos. Muito obrigado você que está interagindo conosco, está mandando mensagens para nós aqui do nosso canal para professores da Escola Bíblica Dominical. E nós estamos hoje em mais uma lição importantíssima desse segundo trimestre de 2020. Desta vez, nós vamos estudar a lição de número 10. É a lição que teremos a satisfação de aprender sobre ela no dia 7 de junho de 2020. E eu quero convidar você para mais um momento juntos aqui. Como você sabe, o nosso canal é um canal de subsídios. Ele não explora cada ponto da lição. Aliás, eu entendo que os tópicos da nossa lição, eles já estão numa linguagem muito simples, é de fácil compreensão e, portanto, o nosso papel aqui é dar alguns subsídios. Desde a lição número 8, eu tenho usado aqui a estratégia da análise do texto, de fazer uma leve exegese do texto para que você compreenda o que você vai passar para os seus alunos. Eu entendo que, uma vez que eu tenho uma compreensão do texto, fica fácil para mim fazer toda a programação da aula, fazer o planejamento da aula. Eu já vou para a sala de aula sabendo o que vou falar, o que eu vou alcançar, porque eu tenho uma compreensão do texto que eu vou compartilhar com os meus alunos. E este tem sido o meu papel aqui, tentar lançar luz no texto para ajudar você. É claro que o trabalho que eu faço aqui não é aquele trabalho extraordinário, é um trabalho de ajuda, é um trabalho de parceria. E se você tiver, inclusive, alguma ideia, você pode colocar aqui nos comentários para nós utilizarmos aqui em nosso canal. Então, esta lição é a lição de número 10, do dia 7 de junho de 2020, e o tema é a intercessão pelos Efésios. É o tema que nós vamos discutir nesta data. Como todas as lições, nós temos um texto áureo. É o texto básico, é o texto do qual emana muitas das ideias que vão ser discutidas nesta lição. Frisar isto, salientar, trazer isso para os alunos é muito importante para que fique na mente deles que existe um texto base que está sendo explorado naquela lição e que as verdades que eles vão aprender são baseadas em um texto da Escritura Sagrada. E nesta semana o texto áureo está em Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15, que diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. É sobre esta preocupação de Paulo, ou essa disposição de Paulo de orar pela igreja, que nós vamos conversar ao longo desta lição. A verdade prática diz assim: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor de Deus. Esta é a verdade prática desta semana. E como sempre, as nossas lições, ela tem objetivos a alcançar. O que seria
de uma preleção, de um discurso, de uma aula, se não tivesse objetivo. Todo professor deve ir à aula com um objetivo em mente. O que é que ele quer alcançar com aquela aula? Assim como todo bom pregador deve estar no púlpito, tendo em mente que objetivo ele quer alcançar com a pregação que ele preparou para aquele dia. Então, o objetivo geral desta lição é apreender. Apreender aqui de captar, de assimilar, de compreender a eficácia da oração no fortalecimento, restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Então, existe uma importância, existe uma eficácia na oração que visa o fortalecimento, a restauração e o crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Esse é o objetivo principal desta lição. A partir daí, nós temos 3 objetivos específicos, e como eu sempre digo aqui, a lição aconselha que cada objetivo deste seja alcançado em cada tópico das nossas lições. E o primeiro é refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. Refletir acerca dos propósitos da oração. O texto sagrado, como eu vou mostrar aqui, ele mostra que as orações de Paulo, a oração que Paulo fazia pela igreja, pelo seu público, por aquele público que estava recebendo a sua carta, tinha objetivos e propósitos muito bem definidos. O segundo objetivo específico é destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. Essa questão de estar arraigada e fundada no amor de Deus está implícita em um dos objetivos e propósitos que Paulo tem ao fazer a sua oração, a se colocar de joelhos diante do Senhor. E o terceiro objetivo específico que você deve alcançar nesta lição é conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além do que pedimos. E aqui nós aprendemos um princípio. Quando eu e você vamos orar, nós não temos sequer a ideia de que a resposta de Deus, muitas das vezes, vai além daquilo que nós pedimos ou pensamos, que é o que Paulo diz no versículo 20 do capítulo 3 de sua carta aos Efésios, cujo texto está em análise por nós nesta lição. Então, quando nós oramos, a nossa mente não é capaz de compreender que aquilo que estamos pedindo a Deus, diante do Senhor, tem uma resposta que vai além daquilo que nós estamos pedindo ou até mesmo pensando. Então vamos fazer uma análise do texto. E é aqui que repousa o objetivo do nosso vídeo, mais uma vez. Para que eu tenha sucesso na explanação da lição, eu preciso ter uma compreensão geral do texto. Por isso, eu vou abrir a minha Bíblia aqui no texto que nós estamos estudando e fazer com você uma breve reflexão nesse texto. Muito bem. Primeiro, o capítulo 3, versículo 1, lembre que o nosso texto da lição de número 10 começa no versículo 14 do capítulo 3. Mas eu quero fazer uma volta ao versículo 1 e desta forma fazer um mergulho no contexto desse texto que estamos estudando esta semana. O apóstolo Paulo diz, por esta causa, veja que nós usamos esse texto na lição passada. Por esta causa. Que causa Paulo está falando? Lembrando que agora, no versículo 14, Paulo vai dizer
por causa disto. Expressões como essas é um delicioso convite a mergulhar no texto, ou melhor, a mergulhar no contexto. É um delicioso convite a voltar atrás e descobrir verdades que estão no contexto que subsidiarão o texto que nós estamos estudando, servirão de alicerce, jogará a luz no texto em que nós estamos estudando. Então o versículo 1 diz: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Que causa Paulo está falando? No capítulo 2, Paulo deixou bem claro que Deus, através dos séculos, colocou em ação um plano glorioso em que os gentios estavam incluídos. E Paulo está falando isso porque ele está escrevendo para uma igreja que está dentro de um contexto judaico. Então, Paulo faz um discurso no capítulo 2 que lança os alicerces da doutrina da salvação para a igreja do Novo Testamento. Então ele revela àquela igreja, ele revela aos crentes da sua época que Deus, ao longo dos séculos, elaborou um plano de salvação onde não somente judeus, mas os gentios também estavam incluídos. No capítulo 3, Paulo vai revelar que esse é o mistério que estava oculto e que agora foi revelado aos apóstolos e profetas do Novo Testamento. E eu mostrei para os irmãos aqui, na lição de número 9, se você quiser dar uma olhada de novo em nosso vídeo, ele está aqui em nosso canal, da lição de número 9, vai ajudar você a compreender melhor o que eu estou falando agora. Paulo diz que este mistério foi revelado à igreja através dos apóstolos. E nós mostramos aqui no vídeo anterior que esse mistério foi sendo revelado ao longo do ministério do Senhor Jesus, da grande comissão e do exercício do apostolado, do exercício do ministério da palavra através dos apóstolos, tendo como testemunho os santos profetas do Antigo Testamento. Então, Paulo disse que por esta causa, que causa? A causa de pregar esse evangelho, de pregar esse mistério que esteve oculto. Paulo disse que esta causa, este mistério, que era a base de sua pregação e, portanto, do seu apostolado, o levou à prisão. Paulo estava preso em cadeias por pregar esse evangelho, por anunciar que os gentios fazem parte deste grande plano de Deus de salvação. E é por isso que no versículo 1 ele diz: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Então, eu estou preso por pregar esse evangelho que defende que judeus e gentios fazem parte agora de um só povo. Este povo que surge através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, por isso que já no versículo de número 6, ele vai dizer: a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo Jesus. Então, em Cristo pelo Evangelho. Então, Paulo faz aqui um resumo de que mistério é esse, pelo qual ele diz que está preso. Ele fala: os gentios são co-herdeiros, co-herdeiros aqui dos judeus, que são herdeiros da salvação. E de um mesmo corpo, eles fazem parte agora de um mesmo corpo, que é a igreja, e participantes da promessa em Cristo
pelo Evangelho. Aí nós vamos também para os versículos 10 a 12, que está aqui na nossa tela. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então, Paulo agora revela nos versículos 10 e 12 que esse mistério agora toma corpo na igreja, a multiforme sabedoria de Deus, para que ela seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Veja que o discurso de Paulo, ele vem de forma progressiva, ele vem revelando passo a passo até chegar na igreja. Aí nós vamos para o versículo 14 da lição deste domingo, dia 7 de junho. Por causa disto, o que, Paulo? Por causa de tudo isso que eu falei, por causa do ensinamento que eu passei para vocês no capítulo 2, de que gentios foram reconciliados na cruz do Calvário, junto com os judeus, formando a igreja. Por causa disto, desse mistério, aí no capítulo 3 ele fala que estava oculto nos séculos e que agora foi revelado. Por causa disto, desta causa que eu tomei, assumindo esse apostolado da pregação do evangelho entre os gentios, é por causa de tudo isto que me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque a minha pregação, o meu evangelho, gerou vocês, a igreja de Éfeso, os crentes para quem estou me dirigindo. E é por causa disto que agora eu me ponho de joelhos por causa de vocês, para interceder por vocês. Eu gosto disso aqui porque a igreja, deixa eu abrir aqui um parêntese, né, nesta nossa leve exegese do texto. Desde a década de 70, final da década de 60, início da década de 70, o protestantismo brasileiro foi assaltado pela teologia da prosperidade, que deturpou o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, eu não estou falando da prosperidade. A prosperidade é bíblica. A prosperidade é de Deus, está na Bíblia. Eu não estou falando da prosperidade. Eu estou falando dos malefícios da teologia da prosperidade. E ao longo dos anos, fez com que surgisse no Brasil uma igreja que está interessada em receber de Deus mais do que aprender de Deus. Está interessada mais nas bênçãos de Deus do que em Deus. Por isso, muitos crentes hoje oram com a intenção de buscar de Deus alguma coisa, de receber de Deus alguma coisa. Eles já não oram mais com o objetivo de interceder pelo outro. Isso é claro, eu estou falando, quando eu digo eles, eu não quero aqui também generalizar. Estou falando a mente de muitos crentes que foi contaminada por essa teologia, que não é benéfica. Então, ora e para receber coisas de Deus, e esquece de que interceder, esquece da oração apenas como comunhão, como relacionamento com Deus, como intercessão, como comunhão, como busca dos dons espirituais, de que Deus lhe revele os mistérios de Deus. Então a igreja esqueceu desse tipo de oração. E Paulo, portanto, ele está aqui colocando-se de joelhos em favor da igreja,
a fim de que determinados objetivos espirituais sejam alcançados. E aqui eu coloquei duas coisas: objetivos e propósito. Paulo, em sua oração, tem objetivos e propósitos. Vamos primeiro aos objetivos. Antes de ir ao objetivo, eu quero lhe lembrar que objetivo e propósito diferem. O objetivo é aquilo que eu preciso fazer para alcançar um determinado propósito. O propósito é aquilo que eu preciso alcançar. O objetivo é aquilo que eu preciso fazer, embora objetivo também tenha a ideia de se alcançar. Eu vou fazer isso para alcançar tal objetivo. Mas aqui nesse texto, Paulo ora com determinados objetivos para que alcance determinados propósitos. Então, vamos lá. Existem aqui, eu vou mostrar para você, 2 objetivos principais e 2 propósitos principais. O primeiro objetivo é para que, a expressão para que mostra o objetivo da sua oração. Ele diz para que, segundo a riqueza da sua glória, e eu quero ressaltar isso aqui, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Esse é o primeiro objetivo pelo qual eu me ponho de joelhos diante do Pai. E aqui eu gosto de uma expressão, segundo a riqueza da sua glória. O apóstolo Paulo já deixou claro que ele, o Senhor, Jesus é o Senhor da glória. Isso está nos textos anteriores, nos versículos anteriores. Ele já mostrou a grandeza da glória de Jesus. E ele está dizendo que agora, segundo a riqueza da sua glória. Isso que eu vou pedir a você, eu quero que Deus atente, isso que eu vou pedir ao Pai, eu quero que Ele atente segundo a riqueza da sua glória. Isso aqui é muito interessante. Por que interessante? Porque Paulo está dizendo que Ele quer que Deus lhe responda de acordo com a riqueza da sua glória. Imagine, eu vou dar aqui um exemplo bem claro, bem clássico. O que se espera de uma doação de alguém que é extremamente rico? E o que se espera da doação de alguém que é extremamente pobre? Então, o que eu espero como retorno da doação de alguém que é rico? Muito rico. Eu espero muito. Eu tenho uma ideia de algo extraordinário. É isso que Paulo está dizendo. Paulo quer que ele nos conceda que sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, segundo a riqueza da sua glória. Paulo usa essa mesma expressão em Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Quando ele fala que ele pede que os irmãos sejam prósperos de acordo com as riquezas da sua glória. Isto é uma prosperidade infinda. Portanto, há um peso muito grande nessa expressão, segundo a riqueza da sua glória. O segundo objetivo é que Cristo habite no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, o primeiro objetivo, que ele conceda que vocês sejam fortalecidos mediante o seu espírito. O segundo, que ele habite em vós. Com que propósito? E aqui, propósito baseado na expressão a fim de. Com que propósito? Qual é esse propósito? Poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Então, esta oração que eu estou fazendo por vocês, a minha oração, tem como objetivo levar vocês a alcançar este fim. Qual é o fim? Que vocês possam compreender
tudo isso que eu revelei para vocês, que vocês possam compreender qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade de todo esse ensino que eu estou passando para você, de toda a grandeza desses mistérios que eu estou passando para você, e conhecer o amor de Cristo. Depois de tudo isso, vocês chegarem a esse propósito principal, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E nós concluímos aqui, portanto, que existem 4 princípios basilares na oração de Paulo. Esses 4 princípios basilares estão justamente na conclusão da nossa lição. Qual é? Primeiro, fortalecimento de poder. Fortalecimento de poder. Porque Paulo diz assim, que vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Segundo, presença plena de Cristo. Paulo está orando para que Cristo habite plenamente em cada cristão. E esse é o grande objetivo da nossa vida aqui na terra, é que Cristo se revele plenamente em nós. Na nossa aula sobre discipulado, nós falamos muito sobre isso, sobre que o grande objetivo do discipulado, o grande objetivo da formação do caráter de Cristo no crente é levá-lo a ter a plena presença de Cristo em sua vida. O terceiro é o intenso exercício do amor de Deus. Portanto, o amor de Deus deve ser intensamente vivido, exercitado pela igreja. Esse é mais o motivo pelo qual Paulo está colocando-se de joelhos diante do Senhor. E o último, o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. E eu gosto disso aqui, contínuo crescimento espiritual. Isso porque, enquanto estivermos aqui, nós estaremos nesse processo de crescimento até encontrar a perfeição, que é o que Paulo fala no capítulo 4, versículo 11, 12 de Efésios, que o nosso caráter está sendo moldado até chegarmos à estatura de um varão perfeito. Muito bem, Deus abençoe a sua vida. O nosso objetivo com este subsídio é lançar luz no texto. Nós não temos o objetivo de ensinar tópico por tópico da lição. Mas o nosso objetivo é lançar luz no texto para que, ao ler a lição, cada tópico, você tenha em mente o que o texto quer dizer, o que o contexto nos ensina, e assim você dá uma aula abençoada. Muito obrigado por sua atenção. Eu espero que você tenha uma aula abençoada nesse dia 7 de junho. Não esqueça de orar, não esqueça de manter contato com seus alunos, não esqueça de ter na semana um momento para estudar, para planejar a sua lição e assim dar a melhor aula. Todo professor tem que, toda semana, colocar isso na mente. Eu vou dar esta semana a melhor aula da minha vida. Deus te abençoe. Nós nos encontramos em um próximo vídeo de subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical.